Salve galera da torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, final de domingo, para a gente falar da rodada do Campeonato Brasileiro e também das informações do São Paulo. Acabaram agora os jogos da 22ª rodada e a gente vai falar dos resultados, também a atualização do Campeonato Brasileiro e as informações do tricolor, que vai ter pelo menos aí 12 dias de pré-temporada. Lembrando que tem confrontos difíceis pela frente contra o Flamengo, contra o Internacional e contra o Fortaleza, que são os próximos jogos do São Paulo. Pela Copa do Brasil contra o Flamengo e pelo Brasileirão contra o Internacional. A gente vai falar dessas informações, eu agradeço imensamente a sua presença por aqui e conto muito com o seu apoio. Então se inscreve no canal se você é novo por aqui, muito obrigado aos novos inscritos, vocês são especiais para nós e eu conto muito também com o seu like. É de graça e você nos ajuda muito se você deixar o seu like. Eu conto muito com o seu apoio e com a sua presença aqui no canal. Vamos falar primeiro aí, né, do Campeonato Brasileiro, galera. Atualização aí da 22ª rodada do campeonato e da tabela do Campeonato Brasileiro, da tabela de classificação. Tá, então o Botafogo segue líder com 51 pontos, na sequência o Palmeiras com 41 pontos, desperdiçou a oportunidade de aproximar, acabou empatando com o Corinthians, né? Na terceira colocação, o Grêmio com 39, Flamengo com 39, além de Fluminense com 38 e RB Bragantino com 36. Um pouquinho mais afastado, o Atlético Paranaense com 34 e o Fortaleza com 32 pontos. Já em nono colocado, o Atlético Mineiro com 31 pontos e o Cuiabá com 38. Com 28. Fecha aí a 10ª colocação. O São Paulo em 11º colocado com 28, empatado com o Cuiabá. E na sequência, Cruzeiro 26, Corinthians 26 e Internacional com 26 pontos. Já um pouquinho mais afastado, Goiás com 25, Bahia 22. E aí abre a zona de rebaixamento. Santos com 21 pontos, Vasco da Gama 17, América Mineiro que venceu e conseguiu subir um pouquinho na tabela, chegou a 16 pontos. E o Coritiba, que agora é o lanterna da competição, com apenas 14 pontos. As partidas aí da 22ª rodada, né? O São Paulo que folgou nessa rodada, não jogou com o Coritiba, o jogo que foi adiado. Mas o primeiro jogo lá no empate com Goiás em Internacional em 0-0, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro em 1-1. Depois, no sábado à noite, o Flamengo vencendo o Botafogo, o líder do campeonato, que perdeu em casa, né? Acredite se quiser, o Botafogo que não perdia em casa, acabou perdendo aí para o Flamengo. Grêmio vencendo o Cuiabá por 2-0, Corinthians e Palmeiras empataram no jogo deste domingo, no derby, em 0-0. Fluminense venceu o Fortaleza por 1-0. Bahia e Vasco empataram em 1-1, Cruzeiro e Bragantino também empataram em 0-0 e o América Mineiro venceu o Santos por 2-0. Então aí foram os jogos da 22ª rodada, faltou o jogo de São Paulo e Coritiba que foi adiado diante aí das situações na cidade de São Paulo e a pedido do Ministério Público, o jogo adiado, né? Então o São Paulo segue na 11ª colocação, está pelo menos a 7 pontos da zona de rebaixamento e está pelo menos ali a 10 pontos ali do G6, né? Lembrando aí que são os clubes que vão para a Libertadores, né? Então ali próximo ali do Bragantino, São Paulo tem pelo menos uma diferença aí de 8 pontos, já para a zona de rebaixamento, uma diferença aí de 7 pontos. O Santos que abre a zona de rebaixamento hoje com 21 pontos e ali Vasco, América Mineiro e Curitiba. Essas informações aí do Campeonato Brasileiro, galera. E aí, o que você achou dessa rodada? O São Paulo que infelizmente não jogou, né? E se complica um pouquinho ali, né? Pode ser alcançado na próxima rodada se perder para o Internacional. E tudo indica que o São Paulo deve colocar um time reserva nesse jogo contra o Inter. Porque alguns jogadores vão estar voltando das seleções, jogadores que foram convocados, a gente vai falar deles, e há outros jogadores que vão estar próximos ali, vai estar bem próximo, né, do jogo da final contra o Flamengo. Então vai ser um problema aí para o Dorival resolver neste jogo contra o Internacional. O São Paulo aí vai visitar o Internacional, né? Vamos falar aqui dos jogadores aí, dos próximos jogos, né?
São Paulo e Internacional, ó, Inter e São Paulo no dia 13, né? Quarta-feira às 9h30 da noite. Este jogo vai ser televisionado em rede aberta, né? Pela Rede Globo, né? Depois, Copa do Brasil, no domingo, São Paulo visita o Flamengo, o jogo no dia 17, às 4 da tarde. E aí tem o confronto contra o Fortaleza, né? No dia 20 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro, né? Quarta-feira, às 21h30. E no outro domingo tem um confronto contra o Flamengo no dia 24. Então são os próximos confrontos do São Paulo. E o São Paulo que vai tentar tudo para conseguir vencer essa Copa do Brasil, que seria um divisor de águas na história do São Paulo Futebol Clube, né? Seria muito importante aí esse título pro tricolor. São os próximos jogos. Deixa aí o seu palpite desses resultados aí. São Paulo Internacional, São Paulo e Fortaleza e o primeiro jogo da Copa do Brasil. Se você puder nos comentários, que ajuda muito. Gostaria muito de saber a sua opinião. Vamos ver também o São Paulo aí, os convocados, né? Ali o Mendes, né? O Ramos Rodrigues, o Arboleda e o Wellington, que foi convocado aí para o Sub-20. Esses jogadores não estarão nesse período de treinamento do São Paulo e devem voltar somente ali um dia antes o jogo contra o Internacional. Lembrando que o Rames tem um jogo aí pela seleção da Colômbia no dia 12, né? Então provavelmente eles estão fora desses jogos aí, do primeiro jogo, né, contra o Internacional nessa volta. Agora, o Dorival vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque a Arboleda, Ramos Rodrigues e o Wellington, no momento aí, são jogadores importantíssimos para o time do São Paulo e vão ficar sem o período de treinamento em preparação para o jogo contra o Flamengo, né? Pela final da Copa do Brasil. Isso eu acho que vai prejudicar o São Paulo, né? Infelizmente não tem como você não liberar os atletas, é data FIFA, né? Os atletas têm que ir. E aí tem o problema da seleção, né? Às vezes as seleções, elas acabam aí implicando no treino do time, né? Acabam aí jogadores que também às vezes se machucam pela seleção e aí complica também a questão aí de cada jogador e do clube. Foi assim que aconteceu com o Valse, por exemplo, né? Se machucou lá em treino da seleção Sub-20, com a seleção profissional, né? Com a seleção principal e acabou aí nunca mais retornando da mesma maneira que era o Valse. Vamos torcer para que nenhum desses jogadores se machuque, para que dê tudo certo aí com o Mendes, com o Ramos Rodrigues, o Arboleda e o Wellington, que eles possam voltar aí até mais fisicamente melhores do que foram para lá, né? Informações também sobre os lesionados, galera. O São Paulo não disponibiliza o boletim de informações a respeito dos lesionados. Mas os principais aí, Igor Vinícius, David, Erisson, Patrick Lanza, Galopo e Ferrarese. Jogadores aí que estão lesionados. O Ferrarese na última parte de transição, pode voltar no final de setembro. E o Galopo ainda vai demorar um pouquinho mais. Patrick Lanza também lesionado. Erisson também fazendo falta, principalmente os dois atacantes ali, né? Na ausência do Caleri, tem que colocar o Juan, tem que colocar o Pato, né? Às vezes os jogadores que não encaixam. David, que vinha fazendo gols, vinha resolvendo alguns jogos, saindo do banco de reservas, né? Foi até apelidado de talismã. Infelizmente, sofreu uma lesão grave no joelho, no tornozelo, e nem joga mais essa temporada, né? Provavelmente aí o São Paulo também não vai ficar com o jogador que está emprestado. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente vai ficar de olho para trazer informação aqui para você. Já o Igor Vinícius está numa pubalgia eterna, já pelo menos aí é mais de 8 meses que o jogador não entra em campo, né, galera? E a gente sabe que pela lateral direita ele seria sim uma boa opção, né? Agora que tem o Rafinha recuperado, jogando bem, mas o Igor Vinícius seria uma boa opção, porque a gente tem o Natan e tem o Moreira, né? O Moreira que voltou a ser opção do Dorival, estava no Sub-20 e geralmente ele vai até fazer alguns jogos no Sub-20. O Igor Vinícius seria uma boa opção, né? Com a ausência aí do Rafinha, ou para você trocar de repente ali o esquema de jogo, ou se o Rafinha não estiver bem também, colocar o Igor Vinícius, que é um jogador que tem bastante velocidade, né? Então, é um problema aí essa pubalgia do Igor Vinícius, né? Lembra muito a situação do André Anderson, que chegou no São Paulo com o Rogério Ceni e não jogou e acabou indo embora por conta também desse mesmo problema, né? Então a gente vai conferir essas informações dos lesionados e se tiver alguma atualização, a gente traz aqui para você.
Pra gente falar também do tricolor, né? Os reservas eternos. Jogadores que estão no São Paulo e que não entram para jogar de jeito nenhum. Né? O Dorival não conta com esses jogadores. Felipe Alves, Thales Costa, Mendes, que entra de vez em quando. Rodriguinho já faz um bom tempo que não joga. O Valse, que já voltou do empréstimo, né? Foi devolvido e está à disposição. O jogador não está mais lesionado, né? Mas não entra, não, a gente não sabe por que também. O Raí Ramos, que chegou como um lateral direito ali diferenciado, né? Fez gol no rival, toda aquela coisa, jogou um jogo mais ou menos ali, mas também não tem qualidade, né? Esse jogador, na minha opinião, é muito fraquinho. E o Marcos Paulo, mais um jogador também que veio de empréstimo, chegou com um status importante, jogador de fora, né, do Brasil, né, não sei o quê, mas também não resolveu. Marcos Paulo também deixou a desejar, teve aquela treta com o Rogério Ceni também, né? Então são os reservas eternos que nunca entram e estão aí no São Paulo Futebol Clube. Com exceção ao Mendes, ao Rodriguinho, ao Thales Costa, os demais aí, galera, na minha opinião, eu acho que não precisa mais ficar no São Paulo, viu? Desses todos que estão aqui, Felipe Alves, Thales Costa, Mendes, Rodriguinho, Valls, Raí Ramos e Marcos Paulo, eu daria chance aí um pouquinho mais pro Rodriguinho, pro Mendes, pro Thales Costa e talvez pro Valls, que é uma cria ali de Cotia, é um jogador que durante a Sub-17, Sub-20 foi um excelente zagueiro, né? Tinha uma carreira promissora antes da lesão. Então talvez Raí Ramos, na minha opinião, São Paulo pode emprestar esse jogador, não tá fazendo nada ali que possa ajudar, né? Tem 6 laterais direito. Marcos Paulo, também, na minha opinião, São Paulo pode devolver, nem precisa se preocupar em comprar esse jogador. Felipe Alves, São Paulo já tentou devolver e o próprio Fortaleza não aceitou, né? Mediante aos valores que tem que ser pago de salário até o final do contrato do jogador. Já o Mendes chegou, jogou, né, com o Rogério Ceni um pouco mais, é uma boa opção para o meio campo aí. Rodriguinho também é uma boa promessa, a gente tem que ter um pouco de cautela. E o Thales Costa da mesma maneira, né, se lesionou, ficou um tempo parado e está sendo opção agora. Mas os demais aí, se eu sou o São Paulo, eu já faria alguma coisa para me livrar desses caras. Informação aí do tricolor paulista, né? Vamos conferir as informações aqui do elenco do São Paulo pra gente finalizar já esse vídeo, galera. O São Paulo aí, né, ó, com Jandrei, Rafael, Felipe Alves e Jung, Leandro, né, os goleiros, o Diego Costa, Alan Franco, Beraldo, Arboleda, né, todos os zagueiros do São Paulo, Naruel Ferrarese, pode ver que já nem aparece mais aí, né, a questão do lesionado, Matheus Belém, Ítalo, Wellington, Caio Paulista, aqui você já vê ó, que está lesionado, né? O Caio Paulista que deve voltar para o jogo da final. Patrick Lanza também lesionado, o outro lateral esquerdo. Igor Vinícius, João Moreira, Orejuela, que está emprestado, né? Já praticamente aí vai embora, né? Orejuela, Natan, Raí Ramos, Rafinha. Aqui o... Eu acho que tá duplicado aqui, cara. Vinícius, lateral direito, né? O Igor Vinícius, né? O Pablo Maia, Luan, Jegson Mendes, Gabriel Neves, Felipe Negruti, né? Que subiu da base. Rodrigo Nestor, Lisieiro, que também tá indo embora, né? Foi emprestado, agora tá indo embora o Lisieiro, vai ser vendido ali. Thales Costa, Alisson, Pedro Vilhena, Rodriguinho, Juliano Galo, Rames Rodrigues, Michel Araújo, Wellington Rato, Marcos Paulo, Pedrinho, que foi embora, né? Ó, não tá atualizado aqui. David, Lucas Moura, Jonathan Caleri, Erison, Luciano, Juan e Alexandre Pato. O elenco aí do São Paulo tem alguns aqui que não estão atualizados no site aqui do Transfer Market. São aí as informações do São Paulo Futebol Clube, galera. Pra gente falar do futebol feminino, né? Futebol feminino, infelizmente, as meninas perderam aí a semifinal para a Ferroviária, né? Pegando as informações aqui do GE, São Paulo perdeu nos pênaltis. Venceu por 2-0, tirou a diferença que precisava, mas infelizmente foi 3-1 nos pênaltis para a Ferroviária. O São Paulo está eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino
E agora a final vai ser entre Corinthians e Ferroviária. O Corinthians que avançou vencendo o Santos na categoria de futebol feminino adulto. São as informações aí do São Paulo Futebol Clube. As informações do Campeonato Brasileiro, tabela atualizada e as notícias do São Paulo. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença, desejo uma excelente semana para você e volto na segunda-feira com o Papo Reto Tricolor aqui no canal. Você não pode perder. Ativa o sino de notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Deixa o seu like que é muito importante, eu conto com o seu apoio. Um forte abraço para você, o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista, um forte abraço, valeu!